Queria que fosse todo domingo, queria que fosse sempre com você, porque você é o único que não pode se esquecer, porque eu cresci com você. E não tem mulher que possa competir, não há estrela que brilha mais que você, porque me basta saber que é domingo, que eu volto novamente pra te ver. Tifoseria Bianconera, bem tornato, ao finestra Bianconera, ajeitando aqui a minha câmera. Terminou a primeira rodada, ainda não, amanhã ainda joga o Milan, enfim. Mas terminou a primeira partida da Juventus oficial no campeonato italiano. Por falar em oficial, somos do fã-clube oficial da Juventus em São Paulo, JFC São Paulo do Brasil. Eu disse oficial, reconhecidos pela Juventus. Estamos no site da Juventus. Siga a gente ali no Instagram, beleza? Bom, é claro que eu estou aqui radiante com essa vitória, não de cortomuso, mas de longomuso, porque hoje a gente viu uma Juventus, né, que mesmo com 3-0 no primeiro tempo, já já a gente fala desses gols, continuou buscando o ataque, continuou buscando os gols, né? Tanto que chegou a fazer um quarto gol, estava impedido, né? E, enfim, não foi uma Juventus que se contentou em segurar 1-0. Eu falei que, apesar do Alegre, eu tinha uma expectativa que os jovens são propostos a jogar, né? E hoje, alguns detalhes aqui, antes, eu até marquei para não esquecer, né? Que ontem foi aniversário do Bril, Sérgio Bril, para quem não sabe, foi capitão da Juventus, foi um zagueiro que herdou a faixa de capitão do Cabrini, né? Cabrini, que nós entrevistamos, inclusive, no fã-clube, né? O Bril fez aniversário ontem, então eu sempre marco aqui os aniversariantes e eu não podia deixar de falar do Bril. E rapidinho, aqui nossa lamentação pela perda do Carlo Mazzoni, que foi um grande adversário, foi um ícone lá da Roma. Para quem não sabe, ele lançou o Francesco Totti para o futebol, independente de quem gosta do Totti ou não, foi um grande jogador, o ícone da seleção italiana, ídolo dos romanistas. Mais uma vez, um abraço para o Gilles e para todos os romanistas, mas hoje a Salernitana, hein? E o Mazzoni também foi o último treinador do Roberto Baggio no Brescia. Enfim, é uma perda para o futebol italiano. Fechando parênteses, né? Falando especificamente de hoje, destaque histórico para Danilo, que oficialmente hoje foi o nosso capitão, depois de muito tempo, né? Aliás, para falar a verdade, é o primeiro capitão não italiano da Juventus. O Juventus já teve tantos ícones, né? Muita gente lembra só do Buffon e do Del Piero e do Chiellini, mas teve o Boniperti, teve o próprio Cabrini, o Scirea, Sivori e outros que foram capitães dessa equipe da Juventus, né? Aliás, para quem não sabe, o Sivori é igual o Camaronese, é um argentino naturalizado. Então, o Danilo é o primeiro não italiano a ser capitão, e eu falei já nos vídeos anteriores que era merecido, né, essa faixa de capitão, e não é para qualquer um não, né? O Vialli foi capitão, o Giuseppe Furino no final dos anos 70, início dos anos 80, não é para qualquer um ser capitão da Juventus, né? O Antônio Conte foi capitão, então merecido o Danilo, que depois no intervalo saiu, né? O Alegre fez essa substituição e colocou ali o Rugani no lugar do Danilo, né? O EA também saiu, mas porque ele levou uma pancadinha, não é nada sério. Juventus que abriu o placar com 1 minuto, eu estou aqui com 4 minutos de vídeo, e com 1 minuto e meio, o Chiesa, que jogou bem a pré-temporada, fez um belo gol, abriu o marcador. Depois um pênalti claríssimo, e o Vlahovic, com muita segurança, cobrou e fez 2-0. E no apagar das luzes do primeiro tempo, né, o terceiro gol, a terceira rete pelo nosso francês Adrien Rabiot, que parece que está com a mesma disposição da última temporada, o Rabiot, o cavalo pazzo, né, o cavalo doido. E aí, outra curiosidade, né, desde 2001,
que a Juventus não termina não faz 3 gols na primeira etapa aí, né, no Campeonato Italiano numa estreia. Então, esse é um ponto positivo. Para mim, os destaques do jogo teve alguns, mas eu vou colocar o Cambiasso, principalmente o primeiro tempo, foi um jogador que me encantou muito. Claro que a Udinese é um adversário questionável, mas vamos olhar também os adversários dos nossos rivais, porque não adianta ficar olhando o jardim do outro e falar que a grama do outro é mais bonita. O Napoli venceu o Frosinone sem muitas dificuldades. O Frosinone, para mim, é um time que nesse ano vai ser o time elevador, sobe e desce, com todo respeito ao Frosinone. A Inter fez a obrigação, jogando no Giuseppe Meazza, bater o Monza, que é um time bom, que o ano passado dificultou para os grandes, mas é sempre o Monza. Então, a Juventus, dos rivais, já que o Milan ainda não estreou, a Roma, a gente acabou de falar, empatou, a Lazio tomou uma virada da Lecce e o Rovella ficou no banco, hein? Maurício Sarri sendo Maurício Sarri. E amanhã vamos ver o que faz o Milan, que é outro time grande na temporada. Mas a Juventus não tem que se preocupar com isso. Ela jogou como Juventus. Quanto tempo? Há mais de 3 anos. É diferente daquela partida contra a Sampdoria há 3 anos atrás, quando tive a estreia do Pirlo e ganhamos por 3-0. Ali ficou aquela coisa de que a Juventus jogou bem e tal, mas que o Ramsey jogou muito, lembra? Mas a gente sabia que era uma coisa ilusória. Eu vejo um ar de renovação no ar. Ar de renovação no ar com esses jovens, né? E olha que o Fagioli entrou só no segundo tempo, né? O Miretti foi aproveitado só um pedaço. Então, eu acho que são pontos positivos que a gente tem que colocar nesse time da Juventus na partida de hoje, né? Agora, quando o time entrou em campo hoje, antes de se perfilar, né? Antes de a gente colocar o time em campo, né? Quando tocou essa música aqui, ó, que é o hino, vou deixar até de fundo aqui o hino da Série A. Quando o time entrou em campo e tocou esse hino aí, o olhar do Chiesa, não sei se tem como rever isso, né? O time entrando em campo e o Chiesa, o olhar do Chiesa era aquele olhar de quem estava com fome, sabe, aquele olhar de quem estava com vontade. E isso passou, me parece que isso passou para os outros jogadores, né, do elenco. Então, é o que se viu em campo, um time faminto, né? Repito, apesar do Allegri, no segundo tempo, o time tentou fazer o 4º gol e chegou até a fazer, foi impedido, mas enfim, buscou o gol. E sobre o Allegri, eu até esperei para ver depois a entrevista dele na coletiva, e ele falou o seguinte, que a diferença dele para o Napoli, que foi campeão, é óbvio que o Napoli jogava bola, o Spalletti deu jeito no Napoli, mas ele quis dizer nas partes de pontuação, porque a gente foi roubado, literalmente roubado, tiraram 10 pontos da gente a troco de nada. Depois todo mundo viu lá a Roma, né, o diretor do Sassuolo falando que um time ajuda o outro com plusvalência, enfim. Ou seja, por que tiraram pontos da gente? Né? Porque queriam a gente fora da Europa, isso a gente já falou, as questões políticas do Gravina, do Ceferin. Mas o Allegri dizia o seguinte, que a diferença do Napoli para a Juventus em termos de pontuação é porque o Napoli vencia fora de casa. Aqueles 15 pontos de diferença eram justamente a gordura que o Napoli fez, porque o Napoli do Spalletti venceu partidas fora de casa. E então aí ele ressalva o quanto foi importante hoje, fora de casa, fazer 3 pontos. Boa visão do Allegri, boa visão do Max Allegri, gostando ou não dele. Eu que não estou satisfeito com ele, mas hoje pôs o time para jogar para frente e fez essa pontuação. Porque o campeonato, como sempre disse o Guardiola, de pontos corridos, você ganha no início, você não ganha no final, né? Você ganha e perde no início. E você começar com 3 pontos fora de casa e jogando bem, independente de qual seja o time, é fazer sua obrigação muito bem feita no meu ponto de vista. Então, eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Claro que nós temos, acho que domingo que vem, se não me falha a memória, nossa primeira em casa é contra o Bolonha, o time da Mortadela. Vamos ver como que joga esse time da Juventus na semana
que vem. Eu acho que, não sei se foi só eu que percebi, né? E ainda falando dos destaques, né? Eu falei do Gambiaço, mas perceberam que o time correu até o fim, não teve aquela canseira, a questão do preparo físico que eu falei, né? Que era uma prioridade, e também não podia deixar passar a grande defesa do César no final do jogo, mostrando que se for esse o César, ao contrário do que aconteceu há 2 anos atrás, aliás, quando estava 2-0, me veio um trauma, né? Eu comecei a lembrar daqueles 2-0 que a gente fez contra o Udinese, quando o Quadrado fez o primeiro gol, e depois foi o último jogo do Cristiano Ronaldo, inclusive, que ele entrou, fez um gol e anularam. E aí depois o Cedric deu 2 gols para o Udinese. Quando estava 2-0, me veio aquele filme na cabeça. Mas graças a Deus o Rabiot fez 3-0, tirou esse filme, e para mostrar que é uma outra Juventus, que é uma outra pegada, o Szczęsny ainda fez uma defesaça no final do jogo, no final do segundo tempo. Então, acho que isso é muito importante. Eu vou encerrar o vídeo aqui dando um Google no significado da palavra torcedor, né? Torcedor. Vamos procurar aqui torcedor barra significado no dicionário. Eu vou ler para vocês. O que é ser um torcedor? Torcedor é o sujeito que acompanha o time para o qual torce. Parece óbvio, né? Esse acompanhamento varia de intensidade, mas tem um patamar mínimo, que é ver a tabela de classificação e saber quando o time joga, enfim, nome de jogadores, técnico e tudo mais. Eu vou usar aqui a postagem de uma amiga minha aqui do Brasil, que não torce para a Juventus. Ela fez uma postagem em relação ao time dela aqui no Brasil, em relação ao Campeonato Brasileiro, que ela falou assim: o torcedor que não acredita no seu time, independente de qual seja o seu time, ele não é um torcedor, né? E aqui eu falo porque eu vi muito na internet, muito ali na Itália, porque ainda tem aquelas pessoas que olham só para o banco de reservas e olham só para o treinador, né? E esquecem de olhar para isso aqui, ó, que eu abri o vídeo cantando a música. Esse é o motivo. Não é o jogador, não é o treinador. É esse o motivo que nos motiva a toda domênica, a todo domingo. Então, se eu não acreditar na Juventus, o dia que eu não acreditar na Juventus, eu posso estar confiante, posso não estar muito confiante, isso é normal. Mas o dia que eu não acreditar na Juventus, eu paro de ver jogos da Juventus. Ou de ouvir jogos da Juventus. Eu paro de seguir a Juventus. Então, o nome já fala, torcedor, né? Torce. Você torce para dar certo. Você torce para ter sorte. Você torce para vencer. E aí eu faço coro ao que eu estava ouvindo aqui antes do jogo, antes de gravar o vídeo, o pessoal da Rádio Bianconera, né? Eu concordo com eles, né? Eles abrem a linha lá para o torcedor falar, e a cada 10 torcedores, 2 ou 3 são torcedores que ligaram lá e ficaram cornetando. Mas graças a Deus a maioria gostou do que viu e está mais confiante. Primeira rodada, mal começou o campeonato e já me vem com essa carga negativa de reclamar de Alegre, de reclamar porque não pôs esse, porque não pôs aquele, porque tinha que ter feito mais gols, porque isso, porque aquilo. E os caras, eles estão ouvindo lá no estúdio, eles falam, ó, eles dão um basta, não, para, assim a gente não está de acordo, aqui a gente aceita as críticas, mas me faça o favor, primeira rodada, o time joga bem e vocês vão olhar o que é o Alegre no banco. Não é dia de olhar o Alegre, é dia de olhar o trabalho da Juventus e o trabalho do Alegre. É isso, eu fiquei contente com o que eu disse, não estou dizendo que o time vai ser campeão, mas não estou dizendo que o time também vai dar vexame, né? Lembrando que esse time ainda pode crescer, tem jogadores para atuarem, como o próprio Willian Júnior, que não jogou, e o mercado, atenção, o mercado ainda não fechou. Aliás, finalizando, Moise Kean pode estar no mercado. E vai ter torcedor que, se vê o Moise Kean com a camisa do Milan fazendo gol no Milan,
vai encher o saco. Aí eu vou mandar para aquele lugar. Sempre for sair ouvir, dá um like no vídeo. Obrigado aos novos inscritos. Fino la fine. E eu vou encerrar com este ícone. Perché sei quella che non si dimentica, perché io sono cresciuto con te.